Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, de todas as igrejas, Deus e amor, de todos os ministérios. Hoje eu quero ler uma palavra aqui no livro de Esther. Quero convidar você, meu prezado irmão, ouvinte da palavra de Deus, para lermos juntos esta palavra, esta mensagem, a qual o Espírito Santo vai falar, vai nos ensinar hoje, através desta palavra. Hoje eu quero falar a respeito do poder que tem o jejum e do poder que tem a oração. Sabemos que a oração e o jejum é o alimento espiritual da vida do cristão, é o pilar que mantém o cristão de pé, é o jejum e a oração. Abra a tua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 a seguir, que diz assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai junta a todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, daí que é contra a lei. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Glória a Deus, aleluia. Prezados irmãos ouvintes da palavra de Deus, aqui os judeus estavam passando por momentos difíceis, porque Amã queria acabar com Mordecai e também com todo o povo judeu. Então Esther pediu para que Mordecai reunisse os judeus e que jejuasse por ela por 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Que ela então ia até a presença do rei, e se perecia. Então vemos aqui que eles ficaram em jejum. Os judeus se reuniram e ficaram em jejum em favor de Esther, para que Esther fosse falar com o rei e não fosse morta, e que os judeus também não morressem. Glória a Deus. Então vemos o poder do jejum. Esther e os judeus, o povo dela, foram salvos através do grande livramento de Deus, através do jejum e da oração. Com certeza do jejum e da oração, porque quem jejuma está orando também. Então vemos aqui, meu prezado irmão, prezado ouvinte, a importância que tem a comida espiritual, que é o jejum e a oração. Sem jejum, sem oração, Esther e o povo dela, os judeus teriam morrido. Mas eles jejuaram, buscaram a presença, a face do Senhor, se foram em oração e jejum, então foram livres da morte. Foram livres, escape da morte, teve o escape da morte, através do jejum e da oração. Então, meu irmão amado, meu irmão querido, como que nós vamos ter hoje um escape da parte do Senhor, da parte de Deus? É através da oração e do jejum. Aquele irmão, aquela irmã que não ora, que não jejuma, é difícil vencer a luta, as barreiras, as dificuldades, as calúnias, perseguições,
pois está com a lamparina vazia, sem azeite na lamparina. Tem que ter azeite. Como você adquire o azeite? É através da oração e do jejum. Se você não tiver em oração e jejum, você está com a casa feita na areia. Veja, meu irmão, minha irmã, a situação que se encontrava a rainha Esther e os judeus. Eles iam ser mortos, mas o jejum e a oração mudou o plano de morte para a vida. Houve um escape, um livramento de Deus por causa da oração e do jejum, por causa da humilhação na oração. Quantos irmãos e irmãs que já não têm força mais de orar 1 hora no dia? Diz que já não tem tempo mais de orar 1 hora no dia, tirar 1 hora para Deus. Já não jejuma mais um dia na semana. Glória a Deus. Pois quer ser abençoado, quer ser usado, quer ser prosperado, mas não tira um dia na semana para jejumar. Não tira 1 hora no dia para orar. Veja, meu irmão, minha irmã, que eles ficaram em jejum 3 dias e 3 noites. E você não consegue ficar um dia em jejum. Você não consegue orar 1 hora sequer. Como você quer bênção? Como a obra de Deus vai prosperar desta maneira? Como o pastor vai prosperar? Como o membro vai prosperar? Ah, meu irmão, Deus fez promessa que a obra que está nas minhas mãos vai crescer, que as igrejas vão se expandir no mundo. Mas como se você não ora, se você não põe o povo da tua igreja para orar? Tem que ter, meu irmão, a oração. A oração é a chave da bênção. O jejum é a chave da bênção e da vitória. Sem oração, sem jejum, a lâmpada está apagada. Não tem azeite na lâmpada. Não tem resposta de Deus. Não tem vitória de Deus. Quantas pessoas que têm tirado tempo para Deus e Deus tem abençoado essas pessoas. Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem protegido essas pessoas, porque tem tirado tempo para Deus, tem jejumado, tem orado, tem consagrado a vida. Quantas pessoas que falam, Deus podia salvar minha família, mas não tira um dia para orar, mas não tira 1 hora no dia para orar. Não jejuma, não consagra, não clama a Deus, não chora nos pés de Deus. A oração é a chave da vitória, é a chave que abre todas as portas, aonde não tem porta. Podemos ver também que no livro, glória a Deus, aleluia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11 e 12, a respeito também da oração, que diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, imitando com que nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas em oração. O povo estava em oração. Pegaram Pedro, prenderam Pedro e ia matar Pedro. Mas a palavra de Deus mostra que o povo de Deus, a igreja de Deus, estava em oração. E o povo de Deus continuava clamando, buscando a face de Deus em favor de Pedro. De repente Deus ouviu a oração do povo de Deus, enviou o anjo
até onde estava Pedro na prisão. E ali o anjo de Deus libertou Pedro da prisão. Pedro foi livre da prisão. Pedro foi livre da morte por causa da oração do povo de Deus que estava orando por ele. Veja, meu irmão, minha irmã, a situação de Pedro. Pedro estava sendo guardado por muitos guardas. Pedro estava sendo guardado para a morte. Mas o Senhor é a vida. E ele enviou o anjo dele e livrou Pedro da prisão. E livrou Pedro da morte. E livrou Pedro do medo da morte. Porque o povo de Deus estava em oração. Meu irmão, minha irmã, se você não estiver em oração, eu quero dizer para você que nada você vai vencer. Por quê? Porque se o problema vem e você não ora, se o problema vem e você não jejuma, como que você vai estar forte, alicerçado, preparado para vencer as lutas, as aflições? Porque Deus sempre nos ensinou a orar. Jesus sempre nos ensinou a orar e jejuar. Jesus ali, 40 dias no deserto, jejumando e orando. E disse, não só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no livro de Mateus. Veja, meu irmão, a eficácia da oração. Veja a proteção que tem a oração. Como Deus livra, Deus guarda. Como Deus protege o povo dele de acidentes, da morte, do inimigo, dos inimigos que muito de perto rodeia o povo de Deus. Mas ele está em oração e jejum. Então as barreiras vão caindo. As barreiras vão sendo desfeitas. Quantos irmãos e irmãs que já não têm força mais de orar, mas tem força de ficar diante da televisão, tem força de ficar nas praias, tem força de ficar falando coisas que não deve, fazendo coisas que não agradam a Deus, mas não tem força de tirar uma hora para clamar a Deus, nosso Pai. Se você clamar, tudo vai mudar. Quantas vezes eu estou em lutas e aflições, eu dobro o meu joelho ali e de repente eu começo a sentir aquela luta ficar maneira, começa a ficar leve, eu começo a sentir uma comunhão com Deus, eu começo a esquecer da dor, eu começo a esquecer do problema, eu começo a ficar alegre, feliz e começo a sentir prazer na oração de orar cada vez mais. Isto é comunhão íntima com Deus. Isto é comunhão íntima com o Espírito Santo. E o crente sem oração, sem jejum, ele não consegue se consagrar. Ele não consegue ter uma vida digna diante de Deus. Quantas pessoas que pregavam, andavam na doutrina, na verdade, na disciplina bíblica, na santificação, e hoje não consegue mais, porque não ora, porque não jejuma. Quando você está com fome, você vai até a panela e pega um prato e come à vontade para matar a tua fome, a fome da tua carne. Quando você está com sede, você vai até a geladeira e pega água para beber, para matar a tua sede. Assim é o Espírito. O Espírito está com sede, com fome do jejum e da oração, que é a comida espiritual. O Espírito não come comida material, mas ele necessita da comida espiritual, que é a oração e o jejum. E sem oração e jejum você não vai conseguir pregar doutrina na tua igreja. Sem oração e jejum você não vai conseguir se consagrar. Sem oração e jejum você não vai conseguir manter a disciplina, não vai conseguir manter a glória a Deus, aleluia, não vai conseguir andar na doutrina fiel, verdadeira, na palavra de Deus, na santidade, na pureza. Na pureza. Porque você vai estar mais na carne do que no Espírito. E nós não podemos estar mais na carne do que no Espírito. Nós temos que estar mais no Espírito.
Porque a carne sem o Espírito é morta. A carne sem o Espírito é morta. Então aquele que está de pé cuida para que não caia, diz a palavra de Deus. E aquele que não ora e não jejum, ele é fácil de ser levado. Ele é fácil de cair. Ele é fácil de ir com o vento. Porque ele não tem aquela pureza, aquela firmeza. E como nós vamos vencer o pecado sem oração, sem jejum? Se todo lado que a gente vai tem pecado. Você vai para cá, tem pecado. Você vai para lá, tem pecado. Você vai para lá, tem pecado. Você vem para cá, tem pecado. O mundo está contaminado no pecado. O mundo está cheio de engano e pecado, falsidade, mentira. Como você não está tendo como nem você andar nas ruas. As mulheres já com as vergonhas de fora. Não tem nem como você andar de cabeça erguida na rua. Glória a Deus, aleluia. Está terrivelmente. E como você vai vencer, meu irmão, minha irmã? Sem a oração, sem o jejum? Como a tua igreja vai permanecer na santificação, na santidade, se passa o dia enchendo a mente de coisas poluídas, ouvindo coisas e falando coisas e vendo coisas que não agradam a Deus? Passa o dia inteiro na casa do vizinho, do irmão de igreja, falando isso, falando aquilo, conversando tantas coisas, mas não tira uma hora para buscar a Deus e estar nessa ruína espiritual. Está vivendo esta ruína espiritual porque não desprezou Deus, desprezou o conhecimento, desprezou a palavra, desprezou a sabedoria, desprezou a santidade, desprezou Deus. E a tua vida está uma ruína. Mas aquele crente, aquela crente que ora, que consagra, que busca, ele está vivendo uma vida maravilhada, uma vida poderosa, uma vida que é uma oração feita de coração, é respondida. Aquela pessoa está sempre em oração, está sendo sempre respondida por Deus. Por quê? Porque está vivendo em oração, em jejum. Quantas igrejas, meus irmãos, meus irmãos, que já não têm oração, que é só louvor, já não tem oração, é só louvor. Cadê o desejo de orar? Cadê aquele desejo de jejuar? Não tem mais. E o diabo entrou, o diabo fez a festa, levou o pecado para dentro da igreja, e agora você tem que voltar tudo atrás, se humilhar, se pôr em oração, pôr a tua igreja em oração, para que Deus possa voltar, você fazer um conselho com Deus e Deus voltar a ter comunhão com vocês. Caso contrário, é um crente derrotado dentro da igreja. É um crente com a Bíblia na mão, tomando ceia, mas derrotado, porque está longe da santidade, está longe da oração, do jejum e da consagração. Por meio dessas mensagens, meus irmãos, que essas mensagens possam abrir a tua mente e você entender. Você larga tudo que você está fazendo, faz um propósito com Deus. Eu vou tirar uma hora para me orar a Deus. Eu vou tirar uma hora para me clamar a Deus. Deixa o telefone tocar, a pessoa te chamar, deixa tudo. Eu vou tirar uma hora para Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ser santo. Eu quero santificar-me corpo, alma e espírito. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Como a tua igreja vai mudar. Porque sem consagração, sem comunhão com Deus, não tem como Deus operar. Que você reflita nessa palavra. E que você possa ter ânimo através dessa palavra. Voltar para a santidade. Ter comunhão com Deus. Na oração e no jejum. E que você reflita nessa palavra. E que fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.